que a gente já se acertou em relação a esse assunto das aulas. O que eu queria mostrar para vocês? Que eu queria mostrar o seguinte. Bom, na turma, existe aqui o caderno de classe, né? O caderno do OneNote, e eu acho que vai ser mais fácil manter as coisas aí do que na minha página. Por quê? Porque aqui eu estou colocando para vocês, eu estou deixando, na verdade, duplicado nesse Collaboration Space, onde vocês podem editar as coisas também, e aqui no Content Library, onde vocês podem só visualizar e baixar as coisas, né? Mas tem aí as aulas que nós fizemos até agora, incluindo a de hoje, e aí eu não sei se vocês têm acesso à gravação das aulas, a princípio deveria ter aqui pelo canal geral, em arquivos. Tem, né? Ok, aqui nas gravações aqui, né? Isso, está tudo aqui. Começando no dia 25 de março. Deixa eu só ver uma coisa aqui. No dia 25... aconteceu uma coisa estranha aqui. No dia 25 dia 25 é a aula 3. A aula 2 eu tinha gravado e não sei por que razão não apareceu aqui. Fiz alguma coisa errada. Bom, vocês têm acesso aqui, mas de qualquer maneira, se uma outra forma de organizar está sendo aqui. Então, tem o link para o PDF completo, que é... Bom, você pediu... Aqui é o completo até agora, né? Com as atualizações até agora, né? E tem o link para a gravação da aula correspondente, e o PDF, ou a parte desse PDF aí que a gente viu. A vantagem aqui que eu estou vendo também é que eu consigo fazer as anotações aqui, e aí não tenho o trabalho de, se fizer anotação em algum outro lugar, ter que lembrar de passar para vocês, e muitas vezes esquecer aí. Então, já fica aqui, aí vocês já sabem onde que está, ok? E aí tem tudo aí. Bom, vamos ver se funciona assim, porque esse OneNote, para escrever nele, é meio chatinho às vezes. Você não consegue abrir o OneNote no seu computador, em vez de ser aí pelo Teams? E aí ele não tem link para o Bom, OneDrive? eu consigo na versão web, né? Na versão normal que eu uso no meu computador, tem como eu abro no meu computador o OneDrive e aí ele está linkado à minha conta do ONB. Isso. E aí eu consigo abrir no aplicativo. Aqui a gente não tem aplicativo dedicado para o OneNote, porque o sistema operacional aqui é o Linux. E aí não tem. Já teve, mas agora eles descontinuaram isso aí, né? Wine não funciona, não? Ah, mas isso aí é ficar fazendo manobra para... Ok. Eu acho que não vai. Mas tem o iPad aqui que é macOS. macOS é mais amigável com Microsoft, né? Inclusive para escrita. Então pode ser que funcione. Bom, certo. Bom, então o ponto é isso. As mudanças que eu fiz foi colocar essas aulas aqui, organizar isso aqui. E aí o que a gente está querendo fazer hoje são os exercícios. Ok? Aula passada você deu o quê, professor? Aula passada o quê? Aula passada a gente chegou a... Habilidade suave, né?
Isso, quase na prova do Teorema Mestre. Okay? Então, a gente preparou o ambiente para dar uma olhada na prova do Teorema Mestre. Mas aí hoje eu acho que a gente pode voltar um pouquinho e fazer alguns exercícios, olhando o que ficou para trás das aulas. Para isso eu preciso, por exemplo, maximizar isso aqui para vocês verem. Aí eu acho, vamos tentar fazer esse teste de ir anotando as coisas no arquivo, certo? Então, aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou entrar aqui. Eu acho que o áudio vai ficar melhor aqui. Eu vou... Ah, não, tá ok. Então não precisa. Acho que o áudio tá bom, do jeito que tá. E aí a gente vai lá para aquele arquivo. Então eu vou compartilhar essa tela aqui, sem áudio. E aí aqui sim eu tenho o aplicativo do OneNote. E aqui eu acho que eu já estou exatamente no arquivo lá, na aula 10 de vocês. Esse aqui. Esse aqui. Vejamos se eu não consigo usar um espaço maior do que esse aqui, né? Eu não consigo maximizar mais as coisas aqui no browser, né? Acho que não. E se deixar em tela cheia com F11? Não sei o que seria F11 aqui. Mas... Não tem F11. Não tem no teclado. Os X. Control Large. Control Large. Vamos ver aqui. Screen Shortcuts. Na verdade é que eu estou usando o Chrome. Shortcut. Deve existir alguma coisa. F11 mesmo, né? Se é F11 mesmo, em qualquer lugar, então F11 seria isso aqui. Ok, full screen, melhorou um pouquinho, né? Eu acho que tem a questão também da disposição aqui do... Como é que a gente muda aqui a disposição da reunião aqui? Viu ali? Aonde é que tem view? Do lado de React Apps. View, isso. Gallery, speaker, more options. O screen ali. Vamos ver o que acontece aqui. Era o F11. Era o próprio F11. O que muda? A gente tá no Gallery e Speaker. Aumentou um pouquinho mais? Não, né? Só mudou. Together Mode. Não, isso aqui deve ser... Ixi, aí piorou. Eu acho. Viu? Vamos deixar assim. Que ele vai inventar mais moda aqui. Talvez Ctrl mais. Acho que não. Ctrl mais. Ctrl diminuir. Ctrl menos. Deixa bem pequenininho tudo. Melhorou, né? Melhorou. Muito bom. Certo. Então... Isso. Bom, então a ideia seria a gente dar uma passada nesse PDF e resolvendo alguns exercícios aí da parte de análise assintótica para cá, né?
Essa parte, acho que de correção desses primeiros algoritmos bem simples aí, a gente explorou um bocado. Tem alguns exercícios aqui, tá vendo? Então, eu só não separei, mas tem esse, e tem vários outros aí propostos, né? Distribuídos ao longo do texto. Mas a ideia seria, então, a partir aqui da seção 3, a gente dá uma olhada aí nas coisas aí que ficaram para trás. Então, a gente fez, eventualmente, alguns exercícios, mas como cada hora eu fiz num lugar, aí não tem nada unificado. Se eu ficar escrevendo sempre aqui, então a gente vai mais ou menos saber o que foi feito e o que não foi feito. Ok? Bom, sim. Eu queria pedir a 3.28, lá. Tá bom, a gente chega lá, então. Bom, então, primeiro, a gente teria esse leminha aqui. O que esse leminha diz aí? Olha lá, se você tem... Isso aqui é interessante porque pode facilitar bastante a nossa vida aí posteriormente, né? Então, se você tem esse limite, se o limite de f de n sobre g de n é finito, né? Então, f cresce mais lentamente do que g, não é isso? Ou seja, na nossa notação assintótica, f é osão de g. Ok? Como é que a gente pode mostrar isso aí? A gente tem que usar a definição de limite, né? Vamos fazer isso aqui, vamos dar uma relembrada aí na notação de limite. É bom, né? Então, o nosso ponto de partida é a gente tem o limite quando n tende a infinito. Vou copiar a nossa hipótese aí, de f de n sobre g de n ser uma constante finita. De acordo? Isso é o que a gente tem. Né? E queremos mostrar, então, que f é a razão de g. Ok? Bom, vamos lá. Então, por definição, o que isso significa? Por definição. O que significa o limite de f de n sobre g de n ser c? Significa que vamos lá, lembrar das aulas de cálculo. Para todo epsilon positivo, não é isso? Existe um delta. No caso, nosso delta vai ser o n0. Porque o que significa... para todo epsilon existe tais que... Porque o que significa limite? Significa que, à medida que n cresce, esse quociente aí, né, f de n sobre g de n, se aproxima de c. Não é isso? Então, quanto maior o valor de n, mais próximo o f sobre g vai estar de c, não é isso? Uma outra maneira de dizer isso aí é, se a gente pegar a distância entre f de n sobre g de n e c, ela se torna tão pequena quanto a gente queira. De acordo? Por isso, para todo epsilon. Esse epsilon vai denotar o tamanho dessa distância. Então, a gente pode pegar essa distância do jeito que a gente quiser. Pode ser grandona, pode ser pequena. Vai ser a distância entre f de n sobre g de n e c, o resultado do limite. Que distância é essa de f de n e g de n? É tipo pegar um ponto de f de n e um ponto de g de n, o mesmo ponto, e ver que ela... Tipo, f de n sobre g de n, para dado um valor de n, é um ponto no gráfico, é um valor. Uhum. De acordo? C também é um valor. De acordo? Uhum. E a distância entre eles é o valor absoluto da diferença. Aí você pode ver isso graficamente ou você pode ver
algebricamente. Né? Algebricamente significa, se você pegar o módulo de f de n sobre g de n e subtrair de c, isso aqui é a distância entre f de n sobre g de n e c. E essa distância, você quer que seja tão pequena quanto você queira. Né? Então, para todo epsilon aí, significa eu consigo fazer com que essa distância seja sempre menor que epsilon, para qualquer epsilon. Então, dizer que o limite é c significa dizer que f de n sobre g de n vai se aproximando de c. Se vai se aproximando, significa dizer que essa distância... Bom, e aí ela é igual, né? No infinito, né? Seria isso, né? Ser igual no infinito significa dizer que vai ficar tão próximo quanto a gente queira. Ser tão próximo quanto a gente queira significa dizer que a distância entre eles é tão pequena quanto a gente queira a partir de um certo ponto, né? Ou seja, para todo n que seja maior ou maior ou igual, aí tanto faz, do que esse n0, a partir daquele ponto. Essa é a definição formal de limite. Todo mundo de acordo? E aí, obviamente, a gente pode revisar aí as definições nos livros de cálculo, né? Ou nos livros de análise, né? Muito bem. Mas o que a gente quer? A gente quer, a partir dessa definição, concluir o quê? Se a gente quer mostrar que F é osão de G, o que a gente tem que mostrar algebricamente? Qual é a definição de F ser osão de G? Que F vai estar sempre limitada por G. Isso, exatamente. Então, formalmente, a definição diz o quê? Diz que existem duas constantes, C e N0. Bom, o N0 da definição de osão, muito provavelmente pode ser esse N0 aqui também, porque é a partir daquele valor de N, né? Bom, mas existe essa outra constante C aí, que é o quê? É o que é o múltiplo de G, né? A nossa f de n vai ser menor ou igual do que c vezes g a partir de n0. Então, isso é o que a gente tem que concluir. Muito bem, vamos ver se a gente consegue. Bom, o que significa dizer que essa diferença é menor que epsilon, que essa distância é menor que epsilon? Bom, um módulo ser menor do que epsilon significa que é menor que epsilon e maior que menos epsilon, se a gente estiver considerando as coisas na reta real. Não é isso? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que f de n sobre g de n menos c é menor que epsilon e é maior que menos epsilon. Isso para todo n maior ou maior ou igual que n0. De acordo? Até aí tudo bem? Bom, o que nos interessa? A gente quer mostrar que f de n, a gente tem duas desigualdades aí, mas a gente quer mostrar que f de n é menor ou igual do que C vezes G de N. Então, o que nos interessa aqui efetivamente não são as duas desigualdades, mas é essa daqui. De acordo? Se a gente olhar para essa desigualdade aí, o que ela nos dá? Ela nos dá que f de n sobre g de n é menor que c mais epsilon para todo n maior que n0. De acordo? Não é? Bom, isso aqui ainda é a mesma coisa que dizer que f de n é menor que c mais epsilon vezes g de n, ó, já está com a cara do que a gente quer, para todo n maior que n0. Não é? Só multipliquei a desigualdade por g de n. Como a gente está considerando que as nossas funções g são funções com contradomínio não negativo, né? Então g de n é não negativo, então posso multiplicar aí e não mudo o sinal da desigualdade. Mas efetivamente a gente está assumindo isso aí, senão a gente vai ter problema, né? Então, aqui a gente está assumindo que g de n é maior ou igual a zero. Sempre. Para todo n. Pode ser?
Professor, Sim. a gente meio que também trabalha com a ideia dessas funções serem sempre positivas também um pouco por causa de como a gente está aplicando elas, porque não tem como dar passos negativos numa execução, mas tipo, isso é algo matematicamente universal? Não, não, isso é por conta do tipo de aplicação que a gente está considerando, pelo fato de que essas funções modelam o custo de algoritmos. Então, essas funções estão computando o tempo de execução. Tempo a gente vai considerar como sendo uma grandeza sempre não negativa. Ok, obrigada. Ok? Mas em geral, não, né? Então, se a gente estiver considerando funções f e g quaisquer, aí a gente pode ter problemas nessas equivalências aqui. Pode ser que não seja o caso. Bom, e aí, o que a gente pode... O que a gente precisa? A gente precisa garantir que existem duas constantes, né? Que satisfazem lá a definição de... Vamos de baixo para cima aqui, ó. Onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar que F é Ozão de G de N. Essa não é a nossa conclusão? Essa definição aí é o quê? Significa dizer o quê? Significa dizer que existem constantes. Eu vou chamar de C', porque lá em cima já tem C, ok? N', porque lá em cima tem a N0. Elas são positivas, tais que f de n é menor ou igual que c vezes c' vezes g de n para todo... Ops, o que eu fiz aqui? Para todo... Fiz alguma besteira aqui, né? Não sei o que é. Para todo... Acho que é porque eu estou... O que é o Gin? Acho que tu clicou em cima. Foi? Então, para todo n maior ou igual que n0. Desculpe, a gente chamou aqui de n'. Então, isso aqui é equivalente ao que está embaixo. Então, o que a gente precisa apenas é ligar isso aqui com isso aqui. O que é o linha mesmo, professor? São as constantes que a gente precisa garantir a existência. O C' ou N'. É porque aqui em cima a gente já está falando de C, de epsilon, de N0. Eu só criei, estou usando um nome diferente para a gente não confundir. Esse epsilon aqui, por exemplo, é qualquer coisa positiva, né? Porque essa desigualdade aqui de cima vale para todo epsilon positivo. O C é o valor do limite, né? O N0 é o ponto a partir do qual a distância entre f de n, g de n e c, ou seja, o valor do limite, é menor que o epsilon que a gente tá fixando, né? Então, essas duas desigualdades aqui estão próximas, mas são iguais. A gente já pode de uma chegar na outra. Bom, se f é estritamente menor que c mais epsilon g de n, podemos dizer que f é menor ou igual que c' vezes g de n? Ou seja, a gente está no ponto daquela desigualdade lá. A gente quer chegar nessa daqui. A gente pode dar esse salto aqui? Essa seta aqui? Porque se puder, acabou. Se não puder... Não sei, eu ainda não entendi quem que é o C'. Porque você tem o C e o E lá. Por que você criou um C' diferente? A gente partiu da nossa hipótese, chegamos naquele ponto lá. Sim. Agora eu olhei para onde a gente quer chegar. A gente quer chegar nisso aqui. E eu só escrevi aqui a definição de F COzão de G. Só que eu não posso escrever essa definição usando as constantes que eu estou lá em cima, porque eu não sei se essas constantes que estão lá em cima coincidem com essa aqui. Então, eu criei nomes novos
Só para não confundir as constantes dessa definição com as constantes que a gente conseguiu chegar a partir da definição de limite. Se a gente concluir que a gente pode usar o mesmo nome para as constantes, fechou. Se a gente conseguir estabelecer uma relação entre essas constantes, fechou. O único problema é se a gente não puder dar o salto daquela desigualdade lá em cima para essa aqui de baixo. Entendi. Eu não sei como é fácil resolver, não. Ó, essas de baixo, o que a gente está dizendo aqui existem, né? Sim. Existe um C' e um N'. Então, isso significa o quê? Isso significa que a gente tem que dizer quem é. Né? Então, uma maneira de você dizer quem é falar o seguinte, ó. Tome C' como sendo tal coisa e N' como sendo tal coisa. Sim, mas por quê? Eu diria que de baixo aparece lá de cima. Ok. Ah, Porque se você decompor isso, você vai ter bom, C. a de cima tem uma desigualdade estrita. A de baixo não é estrita. De acordo? Então, se você tem uma desigualdade estrita, você pode transformá-la na desigualdade correspondente não estrita, mas não à volta. Se ela não é estrita, se ela inclui a igualdade, você não pode simplesmente remover a igualdade. Porque pode ser que ela valha justamente no caso da igualdade, enquanto que a de cima não. Né? Então, como a de cima é mais fraca que a de baixo, ou seja, se F é estritamente menor que alguma coisa, então F é menor ou igual que essa mesma coisa. Bom, mas para ser a mesma coisa, a gente tem que tomar o C' como sendo que constante? C mais epsilon. Então, se eu pegar C' como C mais epsilon, então pronto. Então, isso aqui vai ser igual a isso aqui. De acordo? Beleza. Como essa desigualdade aqui em cima é estrita, então essa de baixo continua valendo. Ou seja, vale as coisas na direção dessa seta. De cima para baixo, mas não de baixo para cima. Se eu estou considerando a mesma desigualdade. Né? E o N', eu tomo como sendo o N0. Mas aí também está supondo, né? Essas igualdades que está fazendo aí agora é uma suposição, que C' é igual a C mais epsilon, N' igual a N. Veja, a definição nos obriga, a definição nos obriga a encontrar, a apresentar essas constantes. Então, a definição diz, existem. Eu estou dizendo, ok, existe mesmo, C' é essa daqui e N' é essa daqui. Ok? Então, estou satisfazendo a definição. Então, se eu tomar C' igual a essa, o C' igual a C mais epsilon e o N' igual ao N0, então vale essa desigualdade aqui de cima, trocando C mais epsilon por C'. Como essa desigualdade é estrita, então vale a desigualdade não estrita. O que é estrita? Estrita é isso aqui. Isso aqui é uma desigualdade estrita, isso aqui é uma desigualdade não estrita. Por que é estrita e não estrita? Bom, porque a estrita inclui a igualdade, desculpe, a não estrita inclui a igualdade, a estrita não inclui a igualdade, ela não inclui o caso reflexivo. Tá bom. Né? Isso aqui bom. significa que f de n é menor que C' g de n ou é igual. Isso aqui significa que é só menor. Mas isso é para esse contexto que você fala que é estrito ou não estrito? Ou para qualquer contexto que tiver uma função que é menor e outra é menor ou igual, é uma estrita ou outra não é estrita? A gente está se baseando nas definições. Então, na definição de limite, a gente tem uma desigualdade estrita, enquanto que na definição de notação assintótica, a gente tem uma desigualdade não estrita. Então, não é a gente que define, é a definição que a gente está tomando que estabelece isso aqui. Talvez a gente possa ser um pouquinho mais rigoroso aqui, da seguinte maneira. Talvez fique um pouco mais claro. Então, se a gente pegou aqui o N' igual a N0, então, ou em outras palavras, se a gente chamou C mais epsilon de C', então isso aqui virou C' G de N
para todo n maior que n'. De acordo? Uhum. Igual que tem embaixo. Não, eu tô fazendo as coisas na direção errada. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho mais para baixo. E vamos escrever o seguinte. Bom, aí aqui, ao invés de uma biimplicação, vale uma implicação. Qual é a implicação? A desigualdade com a igualdade. Uma condição a mais. Se f é estritamente menor do que c mais epsilon g de n, então ela é menor ou igual. Né? Vale nessa direção. Agora, na direção contrária, não vale. Se ela é menor ou igual, então ela não necessariamente é estritamente menor. Se ela é estritamente. E o caso da igualdade? É porque todos os de cima estão incluídos no de baixo. Mas nem todos os de baixo estão incluídos no de cima. A igualdade é a exceção. Aqui eu tinha. Você falou ao contrário. O de cima, o de baixo está incluído no de cima. A gente sabe que 2 é estritamente menor que 3. E a gente pode dizer que 2 é menor ou igual que 3. Então a gente enfraquece a afirmação incluindo a igualdade. De acordo? Bom, mas o fato da gente ter a igualdade, a gente pode dizer que 3 é menor ou igual que 3. De acordo? Mas não pode tirar a igualdade aí. Né? Então, que não vale... Só para enfatizar, porque vários desses passos aqui, a gente está utilizando equivalência. Equivalência, equivalência, mas não são todos os passos que são equivalentes. Então, a gente está efetivamente caminhando numa direção. Né? Aí, agora sim, quando por C' é igual a C mais epsilon, N' é igual a N0, a gente chega na definição que a gente quer, e aí, assim, a gente conclui a prova. Ok? Essa observação, ou esse lema aqui, porque limite não é uma caracterização alternativa da notação assintótica. Efetivamente, funciona nessa direção. Se o limite existe, então você tem a notação assintótica. Mas o inverso não vale. E o contra-exemplo está no parágrafo seguinte aí. Ok? Então, aqui no parágrafo seguinte, a gente tem um exemplo de uma situação em que você tem uma F e uma G, onde F é a osão de G, mas o limite, quando n tende a infinito, de F sobre G, não existe. Ok? Se as coisas funcionassem nas duas direções, aí você poderia dizer que a notação assintótica e essa notação de limites, elas seriam equivalentes, ou seja, em outras palavras, você teria uma caracterização equivalente da notação assintótica, mas não é isso. Então, se você tem determinados limites, então você conclui notação assintótica, mas não o contrário. Se você tem notação assintótica, você conclui limite. Isso muitas vezes vale, mas nem sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado que esse lema que a gente acabou de provar aí, ele é unidirecional. Só vale na direção do limite para a notação assintótica. Bom, aí você tem outros resultados análogos e que vocês podem, baseado nisso que a gente fez aqui, fazer essas continhas aí, tá? Mas
Acho que é só fazer as continhas. Tem umas coisas mais interessantes para a gente fazer depois. Então, vamos lá. Ainda falando em lista de exercícios, tem alguns aqui que a gente já fez, né? Eu acho que esses aqui todos a gente já fez. Esse aqui foi que eu pedi. Ah, não. Bom, esse aqui é interessante, o 3.9 é interessante porque é um exercício em que você utiliza notação assintótica. Eu não lembro se em algum momento eu sugeri que vocês fizessem, ou se a gente fez aqui em sala também, não lembro. Depois, um lema análogo, só que agora para ômega, ok? Com a forma como está escrito o lema aqui, tá? Estamos dizendo aqui que F é ômega de G se você tem esse limite aí, tá? Então, se esse limite é positivo, inclusive no caso em que ele diverge. Então, cuidado aqui, porque é a mesma coisa do lema anterior. Se você tem o limite, então você conclui a notação assintótica. Só porque você está escrevendo a conclusão da implicação, da meta-implicação aí antes, tá? Mas esse lema você escreve se o limite, então F é ômega de G, igual ao anterior. Ok? Muito bem. Professor, Sim, pode falar. o que a notação ômega significa? A notação ômega é a cota inferior. Essa definição 3.10 aqui. Uma função está no conjunto ômega de G se essa função for maior ou igual que um múltiplo de G, a partir de um certo ponto. Enquanto o Ozão, a função ser menor ou igual que um múltiplo de G, ômega significa essa função ser maior ou igual que um múltiplo de G. Entendi. É o Ozinho, então. Não, o Ozinho vai vir mais para frente. O Ozinho é quando uma função cresce estritamente mais lenta do que a outra. Porque quando você diz que f é Ozão, você está dizendo que f é menor ou igual, então ela pode ser igual, certo? Que c vezes g. Então, f é limitada superiormente por um múltiplo de g. Um Ozão. O Ozinho significa dizer que f é estritamente menor que g, a partir de um determinado ponto. Então, a gente tem notação para cota superior, notação para cota inferior, notação para cota superior estrita e notação para cota inferior estrita. E as duas cotas que é teta. Exatamente. A gente vai falar do Ozinho já, tá? A gente vai chegar lá no Ozinho. Então, aqui tem outros resultados. Então, sugestão, fazer também esses exercícios aqui. Ok? Então, tudo é motivo aí para vocês relembrarem as definições de limites. Ok? O 3.16 é só a aplicação das definições de notação assintótica. Mas ele é um exercício que a gente usa bastante. Ó. O que significa dizer que uma função é θ de G? Significa dizer que ela é tanto Ozão de G quanto ômega de G. As duas coisas. Ou seja, ela é limitada superiormente por G e é limitada inferiormente por G também. Ok? Isso significa ser θ. Ok? Um outro resultado interessante. Se F é Ozão de G, então G é ômega de F. Então, se F é limitado superiormente por G, então G é limitado inferiormente por um múltiplo de F. Okay? Está tudo utilizando as definições, é importante. Diga. Parecido com a dúvida da nossa amiga aí, existe alguma limitação, alguma função que define um algoritmo que, sei lá, acusa o eixo X? Acusa o eixo X? Cruza. Sei lá, tá? Tem X é assim, X ao quadrado, sei lá, acho que é assim, né? Uhum. Aí tem o fatorial, que eu não sei como é que é. Eu sei que elas estão todas acima do eixo X. Isso. Tem algum gráfico desse daí que vai para baixo? Não. Ah, sim, não. Não justamente por conta do que a gente tinha comentado antes, né? Essas funções, veja,
que a gente está fazendo aqui? N, e aqui a nossa função f de n. O que a gente quer modelar com essa função f de n? A complexidade de um algoritmo, ou seja, tempo de execução. Tempo de execução é 0 ou mais. Uhum. De acordo? Sim. Por isso que só nos interessa funções que tenham contradomínio nesse primeiro quadrante aqui. Ok? Muito bem. Outro resultado interessante, se f é θ de g, então g é θ de f. A gente está dizendo que as duas funções têm o mesmo comportamento, assintótico. Ok? Também usando definição aí. Então, tem diversos exercícios aqui que vocês podem fazer. Se vocês quiserem que eu separe esses exercícios numa lista, eu posso fazer isso tranquilamente, mas a sugestão é que vocês tentem fazer todos e aí tragam as dúvidas se surgirem. Pronto, aí chegamos no Ozinho agora. Olha só, definição 3.18. Seja G uma função dos inteiros negativos nos reais positivos, todas as funções que a gente está considerando são assim, né? Então, definimos, olha aqui, ó, conjunto Ozinho de G. Ok? O Ozinho é o conjunto das funções, tais que para qualquer constante positiva C, qualquer agora, existe uma constante positiva n0, tal que a f é estritamente menor que o múltiplo de g. Ou seja, a partir de um certo ponto, a f é sempre menor do que o múltiplo de g. Exatamente. No Ozão, na definição de Ozão, você tem que existe um C, né? Existe um C, um ponto a partir do qual a f é limitada superiormente por um múltiplo de g. Ozinho é quando você quer expressar o fato de que a f é sempre menor do que g. Okay? A partir de um certo n0. A gente tem que Mas descobrir esse n0 aí, então. Você não pode. Primeiro, você não pode restringir o C. O C tem que ser qualquer constante positiva. Ok? E o N0 você tem que encontrar. Exatamente. Ok? Bom, existe uma caracterização com limite também. Para você mostrar que uma função cresce estritamente menor do que outra, aqui tem um errinho aqui. Tem que colocar aqui G de N. Né? Basta você mostrar que esse limite aqui é 0. Então, com isso, você está dizendo que bom, se esse limite, quando n tende a infinito, é 0, de f sobre g, o que acontece aí com a g? Tem que crescer mais rápido do que a f. Né? Qual que é a visualização geométrica de f sobre g? Que eu não peguei isso ainda. Visualização geométrica? O que acontece quando você divide f por g? Sim, não algebricamente, mas Bom, no gráfico. Você tem um outro gráfico, né? Isso aqui é uma outra função que você pode chamar de h de n, né? Que é ponto a ponto esse quociente. Porque quando você divide elas, você consegue inferir que, sei lá, é O de G de N. Ozinho de G de N. Por causa do comportamento assintótico, né? Veja, a gente não está... Aí a gente tem que lembrar novamente da notação... desculpe, aqui seria o contradomínio. Vamos fazer de novo aquele desenho aqui. Então, se você tem... se você quer mostrar, por exemplo, que f é Ozão de G de N, o que isso significa? Graficamente, como é que você visualiza isso? A partir de certo ponto... Isso, então a sua função f pode ser algo assim. Sei lá,
como a sua função G pode ser algo assim, né? Então, existe esse N0 aqui, isso aqui seria a sua C vezes G de N, isso aqui seria a nossa F de N. Então, a partir desse ponto aqui, a partir desse N0, a nossa F de N é sempre menor ou igual que C vezes G de N. Então, isso significa dizer que antes desse N0, já não precisa se preocupar. Antes desse N0 pode acontecer o que for. Uma era maior, depois elas inverteram, depois inverteram de novo. Pode ser a maior bagunça. O ponto é que depois desse N0, aí essa relação tem que valer. E aí, quando você passa o G de N dividindo ali pelo F de N, essa é tipo meio que a definição do Ozão. Aí, se isso for igual a zero... Aí, veja bem, esse comportamento aí pode ser modelado pelo fato de que, se você olhar para o crescimento da F sobre o crescimento da G, quando N cresce, se isso for finito, né? Se esse crescimento for finito, então significa dizer que a gente tem essa situação aí. Se for zero, significa... Se for zero, significa dizer que a sua função G cresce mais rapidamente, estritamente mais rápido do que a F. Porque se as duas crescessem, digamos, de maneira igual, esse quociente não seria zero, teria que ser 1. Ser zero, ou seja, dizer que ele se aproxima de zero, à medida que n cresce, significa dizer que quem está no denominador ali está crescendo mais rápido do que quem está no numerador. Bem mais rápido. Exatamente, bem mais rápido. Tá. Valeu, professor. Beleza? Ok. Professor, E aí, diga. eu sei que pode ser uma dúvida boba, mas tipo, nesse tipo, uma função CO de N ou CO de outra função. Não significa que elas têm a mesma curvatura ou, enfim, as mesmas. Não. Não. Ok. Porque, por exemplo, um dos exercícios que vocês fizeram foi mostrar que uma função linear, né, n, por exemplo, é a Ozão de n quadrado. Entendi. Né? Então, a curvatura aí, não, né, você está com uma função linear e uma função quadrática. Aí. Mas essa daí se aproxima daquele comportamento lá, né? De o n ao quadrado cresce bem mais rápido que o n. Então, Isso, a partir de um determinado ponto, né? A partir de um determinado ponto. Isso. Essa notação é meio confusa, né? Igual a hora. Se for uma função linear, você pode falar que ela é O de exponencial de x. Isso. E você fala que ela é igual a O de exponencial de x. Isso. Ah, certo. Não. Dizer que ela é menor. Na verdade, isso é um abuso de linguagem. Quando a gente diz que f de n é Ozão de g de n, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que pertence. Né? A notação precisa é isso aqui, porque, na verdade, isso aqui é um conjunto. Né? A questão é, então, essa igualdade, quando a gente utiliza a igualdade, essa igualdade não é a igualdade padrão bidirecional que a gente utiliza. Essa é uma igualdade direcional. Né? A F é Ozão de G, mas você não pode dizer que Ozão de G é F. Né? Okay? Aí, por que se utiliza essa igualdade? Por conta das propriedades da notação assintótica. Então, você tem coisas como transitividade, que fica mais fácil de você expressar e utilizar usando igualdade. Mas a gente sempre tem que estar atento que, em se tratando de notação assintótica, a igualdade aí não significa que você pode substituir o lado direito pelo lado esquerdo e vice-versa, não. Ok?
Isso aí, tá, essa observação a gente colocou lá no início. Então, se você for lá no início do PDF, não no início do PDF, mas no início da apresentação sobre notação assintótica, tem um parágrafozinho lá enfatizando isso aí. Ok? E aí, essa notação eu estou utilizando aqui porque o Cormen utiliza e a gente está utilizando o Cormen como bibliografia principal, né? Então, só para manter coerência com a notação dele. Tá bom? Muito bem. Mais perguntas? Então, do mesmo jeito que a gente tem Ozinho, a gente tem ômega minúsculo. Okay. Você disse que a partir de certo ponto dá para definir o Ozinho, mas o negócio já não tende para o infinito? Quem tende para o infinito? O N tende para o infinito. Mas você disse que tem que ter a partir de certo ponto para que essa definição valha. Isso. Mas se tende ao infinito, teoricamente o momento vai passar desse ponto, a não ser que esse ponto tenda ao infinito também. A questão, a unificação entre essas noções se dá justamente porque a definição de limite e a definição de notação assintótica são análogas nesse sentido, né? Você dizer que o limite de uma função é igual a C quando o n tende a infinito, você está dizendo que o valor desse limite e o valor dessa função vão se aproximando. De acordo? Uhum. Mas como que eles se aproximam? Bom, depende da distância que você esteja considerando. Se você quer que essa distância seja menor que uma determinada distância que você fixou, isso só vai valer possivelmente a partir de um determinado ponto. Porque como vai se aproximando, pode ser que ela comece distante. Depois chega no ponto que você quer e depois dali só vai ficar cada vez mais próximo. Então, existe um ponto a partir do qual essa distância é menor do que a distância a distância entre os dois é menor do que a distância que você fixou. E notação assintótica, a mesma coisa. Né? Você está dizendo, a partir de um determinado ponto, o comportamento da função vale. Por isso que a gente consegue relacionar, mas não são equivalentes, a noção de limite com a noção de notação assintótica. Okay? Então, existe uma analogia aí. Bom, e aí é o dual, né? Então, uma função é ômega de G, minúsculo, né? Ômega minúsculo de G, se o limite for infinito. Então, é Ozinho se o limite for zero, e é ômegazinho se o limite for infinito. Um é o dual do outro. Né? Bom, aí aqui, por exemplo, a questão da transitividade que eu estava comentando, esse lema 322. Se F é ozão de G e G é ozão de H, então F é ozão de H. Okay? Então, a igualdade aí, nesse sentido, é conveniente, mas... E aqui esse lema a gente prova usando as definições de ozão. Veja que esse lema também vale para ômega, para teta, e aí para cada uma das provas a gente utiliza a notação, desculpe, a notação não, a definição correspondente. Okay? Então são provas distintas aí. Agora, só para fechar, eu acho que vale a pena a gente utilizar limite para resolver pelo menos um desses problemas aqui. Esses aqui são resultados importantes também. O primeiro deles diz o quê? Diz que a função logaritmo é estritamente menor do que qualquer função polinomial. Função logaritmo é estritamente menor, por quê? Porque é Ozinho de que n é alfa. Alfa é qualquer constante positiva. Então, se você estiver considerando potências inteiras, mas não precisa ser apenas, né? Você está dizendo que log de n cresce mais lentamente do que n, quando alfa for 1, que n quadrado, quando alfa for 2, que n ao cubo, né? Mas isso vale para qualquer potência fracionária também. Então, quer dizer que log de n cresce mais lentamente que n a meio, que raiz de n, né? Que n ao cubo, que n a quarta, que qualquer
Isso é legal, né? E aí o outro a mesma coisa. Está dizendo que qualquer polinômio cresce mais lentamente que... bom, aqui a gente fixou uma função exponencial, mas a gente pode generalizar também. Cresce mais lentamente que qualquer função exponencial. Bom, isso aí já é, digamos, mais natural, né? A gente está mais acostumado a esse tipo de comentário, né? Dizer, bom, qualquer polinômio cresce mais lentamente do que qualquer função exponencial. Talvez a primeira é que seja, o exercício 323 é que seja um pouquinho mais interessante. Vamos fazer ele? Bom, a gente já sabe, então, se a gente utilizar o lema 3.19, que para mostrar que uma função é Ozinho, a gente só tem que mostrar que o quociente é zero. O limite do quociente é zero. De acordo? Então, é isso que a gente vai fazer nesse exercício 323. Então, se a gente conseguir mostrar que o limite, quando n tende a infinito, bom, qual é a função? Log, um logaritmo na base 2 aqui, e um polinômio aqui. Isso aí é esse limite a zero. Bom, como é que a gente resolve esse limite? Bom, logaritmo é a função que cresce devagar, mas ela é crescente, né? Então, ela diverge, de acordo? E o polinômio também. Então, são duas funções. A gente sabe que o limite, quando n tende a infinito, do logaritmo de n é infinito, ou seja, o logaritmo diverge, né? E a gente sabe que o limite, quando n tende a infinito, de n alfa, qualquer que seja esse alfa aí, também. Qualquer que seja esse alfa, positivo, né? Desculpe, aqui é infinito também. Não é isso? Bom, aí se você tem o quociente, que você quer calcular o limite do quociente de duas funções que divergem, a gente tem L'Hopital, não é isso? Então, se a gente usa L'Hopital, o que diz L'Hopital? Esse limite é igual ao limite das derivadas, né? Você pode derivar cada um. Derivada do logaritmo, derivada de n alfa, isso aqui, então fazendo essas continhas aqui, isso é uma fração de fração, isso é 1 sobre alfa n alfa, né? Porque você está multiplicando por n ali no denominador. E isso aqui, zero. Pronto, então usando o que a gente pode dizer que pelo lema 319, então pelo lema 3.19, temos que log de n é Ozinho de n alfa. Então, limite pode ajudar bastante. Bom, aqui a gente está com fração de fração, né? Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui... deixa eu escrever aqui um passo intermediário aqui, né? Aqui o que a gente tem é o limite, quando n tende a infinito. Esse 1 sobre n vem para cá assim. E aqui é 1 sobre alfa n alfa menos 1, que é igual a isso. Né? Sim. Como o n é ômega de todos os polinômios, eu poderia só fazer L de n sobre n, em vez de colocar o expoente N... N é o ômega de todos os polinômios, não é? A n é a menor de todas. Todos os outros polinômios é maior do que n, a partir de certo ponto. Bom, depende de que polinômio você está pensando. Porque, por exemplo, n a meio, n elevado a meio é um polinômio também. N a um terço é um polinômio também. É verdade, eu esqueci disso daí. Se você está considerando polinômios cujo expoente são maiores que 1, eu concordo com você. Mas aqui, ó, o enunciado desse exercício, a gente está considerando potências fracionárias também. A gente só tem que alfa é maior que zero. Mas alfa pode ser 0,1, 0,01, pode ser, né? Qualquer
qualquer potência fracionária. Tá bom? Bom, 3, 2, 4 eu vou deixar para vocês. É análogo, né? Você vai mostrar o limite aí também é 0. O 3, 2, 5 aí eu acho que é bem tranquilo. 3, 2, 6 a gente já fez alguma coisa semelhante. Eu estou achando que esse 3, 2, 7 também é coisa repetida. Vou para trás. Ok, então eu acho que sobre notação assintótica a gente já deu uma passada geral aí. Diga. Eu estava desenhando aqui o gráfico do x elevado a 1 sobre 1000 e parece que, assim, no infinito, X... log de n, log de x é x, né? X sobre 1000? É x elevado a 1 sobre 1000. Uhum. Parece que no infinito ele é menor do que o log de x. Ou eu fiz besteira aqui. Não, quem pode ter feito besteira é o programinha que desenha o gráfico, né? Mas, veja, se você está considerando x sobre 1000 e log de x, quando que Tá certo isso? que essas coisas vão cruzar aí, né? Aqui, em que ponto? Parece que é perto do 10. Foi no 10. Bom, em 10, você vai ter 1 sobre 100 e o log, você está considerando o log aí em que base? Tem que fazer essa continha aí só para ver onde que elas se cruzam, né? Porque pode ser que seja bem lá longe. Aí tudo bem, aí você vai ficar vendo a sua função linear aí abaixo da logaritmo até o ponto em que ela cruzar aí. Né? Tá bom. Bom, é isso. Aí, fazendo isso que eu fiz aqui de escrever no caderno de vocês, aí eu já não tenho que me preocupar em disponibilizar nada. Deixa eu só voltar as coisas para o tamanho normal aqui. Deixa eu parar de... O que eu tenho que fazer aqui agora que eu me perdi? Sim, parar de compartilhar essa tela. Ok. E aí, se a gente vier aqui, então, no Teams, ver aqui no nosso caderninho. Sim, tem outra coisa que eu queria falar, que é o seguinte, nessa história de disponibilizar aqui, bom, vamos ver aqui, nessa história de disponibilizar aqui, antes do PDF tem esse íconezinho, né? E aí, se você clicar nele, eu entendo que você consegue baixar você faz um download do PDF. Então, se você não gosta de ler ele no OneNote, né? Porque às vezes é chatinho mesmo, a não ser que você tenha um programa aqui. Por exemplo, fazer isso na tela fazer isso no que eu estava fazendo aqui, escrever no browser, horrível, horrível. E aí, às vezes é mais conveniente você pegar o PDF e mexer em outro lugar que você gosta. Então, você pode pegar ele. E aí, as anotações, eu acredito, então, que já estejam todas aqui. A gente começou a falar de não sei o quê. Tá tudo aqui. Ok? Aí eu não preciso me preocupar. Ok, se alguma coisa que foi falada na aula você achou interessante, você tem como recuperar as anotações aí. Ok? Bom, é isso. Aí, bom, aí nós vamos ver, então. Eu aviso para vocês. Eu vou pegar os exercícios, acho que por partes, aí talvez por aula, né? Não, passei hoje não. E aí, possivelmente, eu posto aqui também, tá? Nesse caderninho aqui, do mesmo jeito que tem link para o PDF completo, vai ter o link para gravação. De repente, eu coloco
o link para os exercícios dessa aula, para a lista de exercícios dessa aula. Pode ser, tranquilo. Eu mostro para vocês como vai ser mais fácil aí para mim. Diga. Acho que foi por agora. Eu tinha esquecido. Eu não mexi no tipo, que não seja ele? Bom, que não seja, assim, algum algoritmo concreto é mais difícil, mas existem diversas recorrências que, a princípio, modelam algoritmos aí. Eu acho que eu não incluí nenhum exercício aqui específico a nenhum algoritmo, mas aqui ó, tem uma lista de recorrências. Algumas delas o teorema Mestre vai se aplicar e para outras não. Okay? Então, o mais interessante aí desse exercício não é nem a aplicação do teorema Mestre propriamente dito, mas é conseguir verificar se a recorrência pode ser resolvida pelo teorema Mestre ou não. Isso. Da solução, aí depois eu fui resolver usando função da aí deu diferente. E aí a coisa não bate. Exato. Existe uma seçãozinha lá do Cormen interessante sobre os problemas que você precisa ficar atento em relação ao teorema mestre, porque o teorema mestre ele não se aplica a qualquer recorrência com aquela cara da recorrência que aparece no enunciado do teorema mestre. Porque você... Bom, a gente vai falar disso no nosso próximo encontro, né? Porque a gente vai falar da prova do teorema mestre. A gente vai ver que existem uns saltos entre as funções que nos permitem aplicar o teorema mestre ou não. Então, a gente vai ver que o teorema mestre, na verdade, modela uma árvore de recorrência em que você ou conclui que a complexidade é definida pela base da recorrência, ou seja, as folhas da árvore, se você olhar para a árvore invertida, né, as folhas têm peso maior, ou então é pela raiz, ou seja, a raiz tem um peso maior, ou então esse peso, né, essas operações que são realizadas durante a execução do algoritmo são uniformemente distribuídos na árvore. Aí ela é definida pelo meio. Por isso que o teorema mestre tem 3 casos. Só que entre um e outro, ou seja, a raiz da árvore, o corpo da árvore e a folha da árvore, você tem salto. E aí, se esse salto não for polinomial, aí o teorema mestre não se aplica. Por isso que você tem algumas condições adicionais, além da estrutura da recorrência, para poder ou não aplicar o teorema mestre. Mas aí isso a gente vai comentar na próxima aula. Tá bom? Muito bem. Beleza. Então, até a próxima, então. Obrigada, professor. Pode não ser segunda, né? Mas depois a gente volta aí. Por nada. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.